O título da mensagem é bom demais para ser verdade? É uma pergunta. E é uma pergunta que está aqui dentro, mas é uma pergunta que tem que estar aí dentro de cada um de vocês. É bom demais para ser verdade? Sabe, quando Jesus começa a falar a respeito do reino de Deus, ele fala de figuras por parábolas, que era na época propícia do contexto que ele vivia. Então ele falava de semente, de agricultura, de agricultor, de pescador, enfim, usava os recursos da vida deles. E por várias vezes Jesus, ao citar o reino que estava vindo em nome dele mesmo, através dele mesmo, ele cita semente. E tem uma das vezes que Jesus fala assim: o reino de Deus é como uma semente que cresce. Só que uma semente, para crescer, ela precisa morrer. Ela precisa romper com a sua casca dura, para que o que está dentro se manifeste. O reino de Deus é como uma semente que cresce. E a única coisa que resiste uma semente a crescer é a casca dela mesma. Enquanto não se rasgar, enquanto não se romper, enquanto não morrer essa casca, o que está dentro não vai gerar algo novo. Porque o reino de Deus é como uma semente que cresce. Qual é a casca que tenta impedir o nosso crescimento em Deus? A casca nossa que tenta impedir o nosso crescimento em Deus, chama-se aquela natureza que nós conhecemos como natureza carnal, natureza pecaminosa, enfim, aquela herança adâmica que veio lá de Adão, lá da queda no Éden, que nos persegue a todos nós que nascemos naturalmente aqui. Essa casca, ela tenta sufocar a verdadeira sementinha de mostarda plantada dentro de nós. E ela tenta resistir com que o que está dentro vá para fora. E eu quero dizer que a pior manifestação dessa natureza não é necessariamente o pecado. E agora já começa a escandalizar alguns. O pior é a mentalidade caída que nos persegue. Estão entendendo o que eu estou falando? Essa natureza que resiste a tudo que é de Deus se configura numa mentalidade caída que não crê em Deus. Ou pior, até acredita que Deus existe, mas tem sérias dificuldades de compreender e de aceitar de que Ele é bondoso. Ou pior, até aceita um pouquinho que Ele é bondoso com os outros, mas Deus é bom para você? Deus é bom para você? Deus é bom para você? Para você, para você, para você. Eu estou falando individualmente agora, com cada um de vocês, olho no olho. Deus verdadeiramente é bom para você? Você acredita nisso de fato? Acredite você ou não, quando essa casquinha romper da resistência à bondade de Deus, o desfruto da graça vai se manifestar. O desfruto da vida que Jesus veio trazer para nós, que é abundante, vai se manifestar. Amém? Quando eu falo de mentalidade caída, eu estou falando do quê? De pensamentos. Pensamentos. E por isso eu quero resumir com você a seguinte questão. Como nós estamos numa manhã de instrução de luta, eu quero dizer que a maior luta tua é com você mesmo. Tá? O nosso inimigo é o diabo, e Jesus já falou isso. E ele se aproveita dessa fragilidade, dessa mentalidade caída para operar na nossa mente. E eu já vou mostrar para vocês algumas artimanhas que ele usa para fazer isso. Mas eu quero de antemão dizer para você, para nós vencermos essa luta que Jesus já venceu por nós, nós precisamos nos apropriar dessa realidade através da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível acessar qualquer coisa. Eu quero dizer para você que, quanto aos nossos pensamentos, nós precisamos vigiar. Quanto a dois aspectos. Primeiro, da onde vem esse pensamento? Qual é a fonte? Ele é meu mesmo? Porque acredite, várias vezes você vai escutar algo na tua mente dizendo: eu penso isso, eu acho aquilo, e não é você. Segundo aspecto, o que eu estou pensando está alinhado, está dentro daquilo que Jesus veio trazer no Evangelho para a minha vida?
O que eu estou pensando a respeito de mim, o que eu estou pensando a respeito da minha vida, do que está acontecendo, está alinhado, está de acordo, está dentro da verdade do Evangelho de Jesus Cristo, que mudou a minha realidade? São duas perguntas-chave para eu e você vencermos a luta que está aqui dentro, na nossa mentalidade. Imagine você que todos nós que somos uma semente, e tem uma casca dura em volta de todos nós que chama-se mentalidade adâmica, mentalidade caída, uma mentalidade que não crê em Deus e que pior, não acredita que Deus é favorável. Então nós temos que questionar, da onde vem esse pensamento? E ele está alinhado com a verdade do Evangelho? Porque para eu e você acessarmos a graça de Deus, eu quero dizer uma fórmula para vocês. Sabe qual que é a fórmula de acessar a graça de Deus? Você precisa ter profundidade no Evangelho. Profundidade no Evangelho. Não é aquela coisa rasa, superficial, que, entre aspas, simplesmente, fecha aspas, nos salva de um juízo, de uma condenação. O Evangelho é muito mais do que isso. É muito mais profundo do que isso. O Evangelho muda a nossa realidade de existência. Então nós precisamos mergulhar profundamente nesse Evangelho, nessa boa notícia que Jesus Cristo personifica e trouxe para mim e para você. É uma dádiva, é um presente de Deus para nós. A fórmula da graça é a compreensão profunda do Evangelho, seguida de uma renovação constante da nossa mente. Renovação constante da nossa mente. Romanos capítulo 12. Mas renovai a vossa mente. Para quê? Para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Deus é bom para você. Deus tem planos bons para você. Deus tem desejos bons para você. Acredite nisso e entenda que se você está com dificuldade de acreditar nisso, é a tua mentalidade caída lutando contra essa verdade. Por isso é uma guerra hoje de manhã. E nós precisamos do Senhor dos exércitos conosco aqui. Ser filho de Deus em Cristo Jesus é viver a realidade de que todas as coisas cooperam para o bem. E esse ano foi um ano desafiador para isso, você concorda comigo? Como olhar esse cenário mundial e dizer, como que isso vai cooperar para o nosso bem? Eu não sei você, mas eu acredito que Deus fará algo maravilhoso no fim dessa história. Que exaltará o nome dele, não de homens, nem de organizações, mas o nome de Jesus será exaltado no meio disso tudo. Qual que é o problema dessa mentalidade caída? Essa mentalidade caída, ela fala frases desse tipo: ah, isso é bom demais para ser verdade. Ih, esse cara está viajando. Isso é bom demais para ser verdade. A mentalidade caída fala assim, você já deve ter escutado frases desse tipo, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Já escutaram essa, não? Quando a esmola é muito grande, o santo desconfia. O que você está querendo em troca? Não é assim? Gente, é a mentalidade caída em operação. Parece brincadeira, parece uma frasezinha sem propósito. Ela é desastrosa para a nossa fé. Ela é desastrosa para a nossa relação com Deus. Quer ver outros exemplos dessa mentalidade caída? O que era doce se acabou. Acabou o doce da vida. Acabou o favor. Estou destituído do favor. Pensamentos desse tipo minam, destroem, corroem o nosso relacionamento com Deus por meio de Cristo. Quer ver outra? Quando tudo estiver bem, pode esperar que uma desgraça virá. Todas essas mentalidades, elas estão mostrando algo dentro de nós, que lá dentro diz assim: realmente eu não posso esperar algo bom, principalmente da parte de Deus, porque afinal de contas Deus é aquele que vai julgar, Deus é aquele que vai sentenciar, Deus é aquele que vai condenar o que erra, e tudo isso é verdade. Mas quando você vê isso fora da lente do Evangelho de Cristo, isso é pesado. Mas não esqueça, Jesus veio nos inserir num campo de força chamado graça, cujo campo é o sangue dele mesmo que nos envolve. Vocês já viram aqueles desenhos que tem um campo de força em volta do super-herói?
E ele forma como se fosse uma esfera em volta dele, e os inimigos atacam e não conseguem acertar ele, porque o campo de força o protege. A graça de Jesus Cristo é isso em nós. Quando Deus Pai, como juiz, olha para mim e para você, Ele vê Jesus, e Ele fala assim: venha para mim, meu filho, venha para mim, minha filha. É bom demais para ser verdade. Por isso que há tanta divisão, tanta guerra por causa dessa história da graça ao longo da história da igreja. Porque há aqueles que renderam a sua mentalidade a esse favor absurdo e outros que lutam contra isso. Eu já decidi, eu me joguei aos pés dele e falei assim: eu quero tudo, todo o favor do Senhor sobre a minha vida, porque o Senhor é favorável a mim e a você. Amém? Isso tudo é bom demais para ser verdade? Responda para você mesmo. Isso tudo é bom demais para ser verdade? Quero falar 3 verdades que a Bíblia nos fala que respaldam todo esse entendimento que eu estou tentando construir com vocês aqui. Salmo 100, no versículo 5, diz assim: porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Esse é um dos textos da Bíblia que revelam que Deus é bom. Existem muitos outros. Primeira verdade: Deus é essencialmente amor e bondade. Amém? Segunda verdade, está lá em Romanos capítulo 11, diz assim: portanto considerem a bondade e a severidade de Deus. E agora alguns se arrepiaram, porque eu usei o termo severidade. Agora escute o que eu vou falar no restante, que eu estou lendo. Considerem a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram. Caíram do quê? Essa é a grande pergunta. Caíram do quê? Já vou adiantando para você, não é porque pecaram. Só estou adiantando, não tem nada a ver com pecado essa história. Severidade para com aqueles que caíram. Escute o que eu vou falar para você, que isso aqui é revelador. Mas bondade para você que permaneceu na minha bondade. Mas bondade para você que decidiu permanecer na bondade. Sabe o que significa isso? Significa que você pode estar passando pelo vale da sombra da morte, mas você diz na tua mente: está escrito, o Senhor é por mim, quem será contra mim? E jamais te abandonarei, estarei convosco todos os dias até o fim. Jesus, o nosso Senhor, o nosso bondoso, favorou, que é favor a nós, que é favor a nós. Você mesmo diz na tua mente: eu não vou cair dessa bondade, eu não vou cair desse favor, eu vou permanecer nele até o fim. O requisito de Deus para que você permaneça nessa esfera de campo de força: acredite que eu sou bom. Acredite que eu sou bom. E eu sei, porque está escrito, a nossa natureza carnal não acredita nisso. A casca que nos envolve não acredita nessa bondade. A casca que nos envolve acredita, sabe no quê? No eu. Ela acredita em você mesmo. Não, eu é que me garanto. Não, eu é que cuido bem de mim. Não, eu é que sei o que é melhor para mim. Não, eu é que sei o que é certo. E nós levantamos um ídolo dentro de nós. E acredite você que eu e você, se Jesus não estiver no lugar certo dentro de nós, no centro da nossa vida, outros ídolos estarão. Porque nós somos realmente uma grande fábrica de ídolos, caso Jesus não esteja no lugar dele. E o principal ídolo chama-se eu mesmo. E aí se torna uma luta, sabe? Do Espírito de Deus dentro de você, dizendo assim: acredite que eu sou favorável a você, deixe-me manifestar favor sobre tua vida, acredite nisso, nessa tua mente. E a tua mente carnal, aquela casca dura da semente, fica dizendo: não, mas não é bem assim. Não, lá aconteceu aquilo para o fulano, para o ciclano, para o beltrano. Não é bem assim. Eu não posso me atirar dessa forma com tanta confiança. Essa é a luta dentro de nós. Todos nós, não existe exceção. Eu mesmo estou aqui falando sobre isso, porque isso aqui é fruto de uma luta. Isso aqui é fruto de uma peleja. No meu devocional,
Eu não vou contar para vocês como é que foi. Mas a grande revelação de hoje é: permaneça sempre na bondade. O contrário disso é cair. O contrário disso é cair. E por fim, Provérbios 23, 7, grande conhecido nosso, profundo em verdade. Porque como imagina em sua alma, assim você é. Se você deixar que a tua semente, que essa casca dura da mentalidade caída vença, você vai se tornar alguém que é incrédulo, alguém que é religioso, alguém que pode vir em cultos todos os domingos, mas é vazio. Mas se você for corajoso e crer em Deus o suficiente para dizer assim: eu acredito na tua bondade, eu quero toda ela, porque o reino de Deus se toma força. Não é força de nunca mais vou errar, é força para dizer assim: morra semente maligna, morra mente caída, porque há uma nova realidade semeada dentro de mim. E você vai dizer para você mesmo: o Senhor é bom, e tudo cooperará para o meu bem no tempo devido. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou tentando transmitir? Estão entendendo a seriedade do que eu estou falando? Estão entendendo que isso é determinante para você viver uma vida real com Deus abundante e não uma vida religiosa? Vocês estão entendendo isso? Amém. Quando eu falo de passar pelo vale da sombra da morte, quando eu falo dessa mentalidade caída que ela não consegue acreditar de que Deus é bom, eu estou falando de uma mentalidade que acredita que a vida é dor e desfavor da parte de Deus. Estou falando de uma mentalidade que acredita que a vida é um juízo constante de Deus. Eu estou passando por isso porque eu fiz aquilo. Meu filho é assim por causa daquilo. Como se fosse tudo um juízo constante da parte de Deus. Eu não vou entrar nesse assunto agora, que é sobre responsabilidade. Eu vou deixar para a gente falar num outro momento. Não é o caso agora. Mas eu vou falar sobre responsabilidade depois. Mas eu quero dizer algo para você. A graça te envolve até na tua responsabilidade. Ela é tão favorável que ela te ajuda até naquilo que você tem que colher do que você plantou. Só um ganchinho. Depois eu falo mais sobre responsabilidade. Mas quando eu falo em dor, logo vem a nossa mensagem de sofrimento, dor, uma vida que não está inserida numa esfera de bondade, de favor. Você imagina o que, gente? Qual que é o símbolo de dor na Bíblia? Qual que é o símbolo de morte na Bíblia? Qual que é o símbolo de sofrimento na Bíblia? A cruz. A crucificação era a pior sentença que existia de morte, porque ela envolvia um escárnio moral, emocional, físico, de toda a ordem. A pessoa era destruída na crucificação. Cruz fala de morte, fala de dor, fala de sofrimento. Para eu e você que cremos em Cristo, o Cristo crucificado, para nós é o nosso substituto, porque era eu e você que tínhamos que estar lá. Mas Ele te amou a tal ponto que se ofereceu para ir no teu lugar. Amém? Então, nós olhamos para aquela cruz não vazia, mas para aquela cruz com Cristo no meu lugar, e aí eu vejo favor se manifestando em meio à morte. Eu vejo graça se manifestando em meio à morte. Mas de modo geral, quando você imagina a cruz, você imagina dor e sofrimento. E daí você logo imagina aquele texto onde Jesus falou para os seus discípulos: mas se alguém quiser vir após mim, tome o quê? Tome o quê? A sua cruz e me siga. E agora? Onde é que está o favor nessa história? Cadê esse favor nessa história? Vamos entender um pouco do que está acontecendo nesse texto? Vamos lá. Eu falei sobre desfrutar da graça, né? Que é, na verdade, você ser profundo no Evangelho com uma mentalidade sendo renovada constantemente. E essa manhã é uma manhã de transformação de mente. Amém? Manhã de transformação de mente. Qual que é a fórmula da desgraça? Porque o contrário de graça, para mim, é desgraça. A fórmula da desgraça é a mentalidade caída nossa, essa casca dura que tende a não acreditar na bondade de Deus, somada a uma ignorância ou a uma superficialidade quanto ao Evangelho. Olha a fórmula. Mentalidade caída que todos nós temos, somada a um
há um desconhecimento, que é a ignorância, ou um conhecimento raso a respeito do Evangelho, tudo isso nos insere em uma vida desgraça. Você quer viver a vida abundante que Jesus falou? Todos nós nos perguntamos, cadê essa vida abundante? Ela está dentro de você. Toda providenciada, toda gerada, toda suprida. Existe algo que resiste a ela. Somos nós mesmos. Estão me olhando com uma cara que diz amém? Amém? Mas a fórmula da graça é profundidade no Evangelho. Por isso eu proponho e eu pretendo, se o Senhor assim permitir, à noite trazer uma outra palavra diferente dessa. Eu vou falar sobre o Evangelho à noite, segundo uma das parábolas de Jesus. Eu tenho aqui um compromisso com vocês, de ajudar vocês, e eu mesmo, porque eu sou o que mais precisa ouvir isso aqui, construir a mentalidade que desfruta do favor. Porque senão não vai existir nada novo para mim e para você. Não vai existir nada novo para mim e para você. Jesus estava andando com seus discípulos, viajando de lugar a lugar, como ele sempre fazia. E às vezes ele parava, ele contava uma parábola, ele trazia um ensino. E chegou um momento da vida de Jesus, do caminho dele, que ele estava indo a um lugar e ele começa a falar para os seus discípulos sobre a necessidade dele morrer, sobre a necessidade dele ser entregue às autoridades e dele se tornar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os discípulos não entendiam isso. Os discípulos não aceitavam isso. E olha que os caras andavam com Jesus todo dia, gente. Então nós temos que dar uma folguinha, nós temos que crescer durante um tempo mesmo, né? Vamos dar uma folga para nós, né? Os caras que andaram com Jesus durante 3 anos inteiros da vida deles, não conseguiam crer na mensagem dele, entender a mensagem dele. E Jesus começa a falar a respeito disso, e logo nosso grande amigo, quem? Quem que era o grande amigo nosso, dos discípulos? Era Pedro. Esse Pedro, chega para Jesus e fala assim: tenha misericórdia de você mesmo. Olha o que você está falando. Isso jamais vai acontecer com você. A gente não tem noção da gravidade do que está acontecendo ali. Mas sempre quando o diabo entra em ação de uma forma explícita na nossa mente, é porque algo muito forte da parte de Deus está acontecendo. E ele vai tentar de alguma forma enganar e usurpar. Veja o que está acontecendo. Jesus está caminhando rumo à cruz, que era a missão dele, ser o nosso substituto. Quando perguntaram para você o que Jesus significa para você, você pode falar assim: Jesus é meu substituto. Ele assumiu toda a minha miséria e culpa e me deu toda a graça, bondade e filiação dele. É isso que Jesus fez por nós. Jesus estava caminhando rumo à cruz e ele começa a falar a respeito disso, e Pedro fala assim: tenha pena de você, você jamais vai fazer isso. E Jesus se volta para Pedro e fala dentro de Pedro. E fala dentro de Pedro, na mente de Pedro. E Jesus fala assim: saia daqui, Satanás. E todo mundo fica pensando: nossa, Jesus foi muito duro com Pedro. Não, Jesus enxergou o cenário do que estava acontecendo. E Jesus foi direto na influência que estava sobre a mente de Pedro. E fala assim: saia da mente de Pedro, Satanás. E ele fala algo muito importante logo depois, que eu e você precisamos bem entender. Jesus fala assim, ele está falando para Satanás ainda, a conversa é entre os dois ali. Jesus fala assim: porque você só cogita das coisas do homem e não das coisas de Deus. Sabe o que Jesus estava falando nessa hora? Você só enxerga as coisas sob a perspectiva de uma mentalidade caída e não sob a perspectiva de uma novidade que vem de Deus. E Jesus começa a falar para Satanás, repreendendo ele e ensinando os seus discípulos, porque ele para essa fala para Satanás e se volta para os discípulos. Veja, tudo isso está acontecendo junto, tá? Jesus para de exortar Satanás e fala assim para ele: saia daqui, você não cogita das coisas de Deus, só cogita das coisas de uma mente caída. E daí ele se volta para os discípulos, para todos eles, e fala algo importante. Ele diz assim: todos vocês que quiserem me seguir, andar comigo, andar ao meu lado, ter eu como seu escudo, vocês vão precisar negar a si mesmo, vocês vão precisar tomar a sua cruz, e vocês vão precisar, daí sim, me seguir.
O que Jesus está falando quando ele fala a respeito disso para mim e para a tua vida hoje? Como se aplica isso para mim e para você hoje? E é aqui que eu quero contar da minha experiência. É bom demais para ser verdade. Eu estava orando, eu e Jesus, no meu tempo com Ele. E como que Deus fala comigo? Eu estou falando agora da minha relação com Ele. Você tem a tua, construa a tua. Tá? Eu tenho a minha com Ele. Ele fala de diversas formas comigo, mas muito especial Ele fala comigo na palavra dEle. Quando eu falo da palavra dEle, eu não estou falando de um texto que eu estou lendo sobre o aspecto histórico, sobre o aspecto teológico, sobre o aspecto cultural. Não, eu estou falando de um pai falando com o filho. Portanto, Deus fala comigo na palavra já há mais de 20 anos de testemunho de que funciona com a palavra dele. Mas não é uma comunicação cultural, é uma comunicação relacional. É como se eu sentasse na mesa de café e a Bíblia é o celular. E eu dou uma chamada de vídeo com Deus e Ele fala comigo. Ok? Eu estava num momento desse, eu e Deus fala comigo algo tremendo. Veja o que Deus fala para mim. Eu estou traduzindo na linguagem pessoal, na primeira pessoa, porque foi entre eu e ele, tá? Deus diz assim: portanto, se humilhe, se submeta, se renda, debaixo do meu poder, que faz com que o teu orgulho, essa casca nossa, ela seja destruída, ela seja submetida, ela seja rendida. Então, submeta-se a mim, acredite, renda-se a mim. Para que eu exalte você, ou seja, eu coloque você no lugar que eu tenho para você no tempo oportuno, no propósito que eu tenho para você. Muitos de vocês estão procurando o propósito de Deus para a vida de vocês. Ele já existe, só que através do acesso ao favor é que você vai manifestar ele. E ele fala assim: lance sobre mim tudo aquilo que você tem medo, tudo que você se preocupa, tudo aquilo que te condena, e faça isso de uma vez por todas. Veja o que ele está falando, de uma vez por todas, ou seja, pare de insistir nessa mentalidade, porque eu tenho cuidado de você, como alguém que cuida de você com um profundo zelo e cuidado. Cartas de um pai para o filho. Daí ele continua, veja o que ele diz: mas seja sóbrio e disciplinado e vigilante. Por quê? Porque o verdadeiro inimigo de você, o diabo, ele está ao redor de você. Ele não pode tocar você, porque eu te protejo, mas ele pode rugir como se fosse um leão, ou seja, ele pode falar coisas para a tua mente escutar. E ele vai falar sempre na primeira pessoa: eu não acredito, eu não creio, Deus não é bom, para que você acredite que é você que está pensando aquilo, para que você acredite como Pedro acreditou e falou para Jesus como sendo uma voz dele mesmo. E o texto continua dizendo assim: resista a todas essas flechas, a todos esses dardos que você vai ouvir da parte dele, na tua mente, e permaneça firme na fé em mim. Mas saiba que todos os irmãos do mundo todo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Quando eu li essa parte, eu entendi que essa era uma mensagem para a igreja, não era só para mim. Eu entendi que não era só eu que estava passando por isso. A igreja precisava ouvir isso, porque todos estão passando por isso. Todos nós estamos passando por aquela mentalidade que tem dificuldade de acreditar em Deus. Principalmente quando você foi traído, principalmente quando você foi frustrado, principalmente quando você não foi amado como deveria ser, principalmente quando os homens te machucaram, e você inconscientemente alimenta essa casca e faz com que ela se torne mais forte, e sem você perceber, você deixa Deus de fora. E Deus se torna um Deus teórico, lindo de falar e de pôr adesivos, mas pouco real lá dentro. Deus veio para ser real aqui dentro. O reino de Deus está aqui dentro de nós. Dentro de nós. Dentro de nós. E quando Deus fala isso comigo, Ele termina de falar essa palavra preciosa, dizendo assim: lance todos os teus medos, as tuas dúvidas aos meus pés, porque eu cuido de você, eu sou favorável a você, eu sou bom para você. Sabe o que veio na minha mente naquela hora? Isso é bom demais para ser verdade.
Eu não estou forçando a barra, é verdade. É exatamente essa a frase que veio na minha mente. E eu não sou de ficar falando isso, mas veio naquela hora um sopro na minha mente dizendo assim: isso é bom demais para ser verdade. E sabe o que eu percebi dentro de mim? Uma luta começou a acontecer. Eu percebi o meu espírito ficar agitado, incomodado. E sabe o que eu percebi? Essa promessa de cuidado de Deus para comigo, como se aquilo fosse se afastando. Não é que Deus estava se afastando de mim, eu não estava querendo aceitar aquele favor. E aquilo estava se distanciando de mim ao ponto de eu não conseguir mais pegá-lo para mim e me apropriar dele. E aquilo começou a me dar uma angústia tão grande no meu espírito. E Deus falou assim para mim: vá para o texto que eu te dei agora. E quando eu fui para o texto dizia assim: vigie, submeta-se a mim, resista ao diabo, permaneça na minha bondade, permaneça crendo que eu sou favorável a você, porque esse é o teu lugar de segurança. E eu entrei no processo de negar a mim mesmo, como aconteceu no texto com Pedro. Jesus falou assim: quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Naquele instante estava em jogo eu continuar seguindo Jesus ou não, porque algo muito ruim estava acontecendo na minha vida, e tudo dizia o contrário daquilo que era a favor. E vem ainda o nosso inimigo dizer algo assim na minha mente: essa promessa aí não é verdade, ela é boa demais para ser verdade. Será que o evangelho é verdade para você? De verdade? Lá no teu íntimo? E daí, quando eu comecei a entrar nesse processo de negar a mim mesmo, foi o momento que eu disse assim a mim mesmo: por que é bom demais para ser verdade? Por que não pode ser puramente a verdade? E quando eu questionei a dúvida, eu questionei o pensamento, eu comecei a orar e mandar embora todo tipo de influência maligna na minha mente. E eu comecei a chamar à existência as palavras de Deus que são favoráveis a mim, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, porque nada vai me separar do amor do Pai que está em Cristo Jesus, porque eis que estou convosco todos os dias até o fim. E eu comecei a citar a palavra, como Jesus derrotou o diabo, e eu comecei a citar a palavra, e eu percebi que algo dentro de mim começou a crescer e se agigantar. A promessa começou a voltar para mim e ficar acessível. E eu estava negando a mim mesmo e tomando a minha cruz, porque eu estava morrendo. Algo dentro de mim estava morrendo. Aquela casca dura, aquela mentalidade caída que resiste à vontade de Deus estava morrendo, estava sucumbindo. E algo de Deus estava florescendo e dizendo assim: Deus é bom. E é verdade. E é por isso que eu estou falando isso para vocês hoje. Deus é bom. E é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. E quando eu percebi, no final do processo, eu tinha negado a mim mesmo, eu tinha tomado a minha cruz, no sentido de pôr morte dentro de mim, naquela natureza de mentalidade caída que resiste à bondade de Deus. E quando eu percebi, eu estava continuando a seguir Jesus. Sabe, gente, a caminhada nossa com Jesus não é uma caminhada de quem chega primeiro, é uma caminhada de quem chega. Não se trata de eu estar na frente de você ou atrás de você, trata-se de eu estar com Ele. É uma corrida de perseverança. E por que perseverança? Porque Ele já nos adiantou que tem uma natureza dentro de nós que vai resistir todos os dias da nossa vida. Ela vai resistir ao fato de que Deus é bom. E Deus não é bom no geral, gente. Deus não é bom na igreja. Deus é bom para você. Deus é bom para você. Não estou falando da reunião, estou falando do indivíduo, do filho. Deus é bom para você. E a única pessoa que resiste a essa bondade é você mesmo. Por causa disso que eu acabei de falar dessa natureza contrária a nós. Tá? Em Zacarias tem um texto que fala, Zacarias 9, fala que nós somos prisioneiros da esperança. Aqueles que creem no Senhor são como prisioneiros da esperança. Sabe, eu e você somos prisioneiros da bondade. Por que prisioneiros? Porque o nosso lugar da promessa é dentro da esfera da bondade. Enquanto nós estivermos aqui dentro dessa mentalidade renovada, que eu vou falar um pouco mais à noite sobre a respeito do Evangelho, quando você estiver aqui dentro desse lugar, você mesmo consegue acessar.
todos os recursos do favor que você precisa. Agora, quando você sai, não é que Deus se afastou de você, é você que se afasta dele. Você mesmo fica distante do lugar necessário. E daí vem uma voz bem estratégica, que é do teu inimigo, e fala assim: viu? Ele não é bom para você. Ele é bom só para os outros. Tenho certeza que alguns de vocês já escutaram isso. Estou revelando para você a fonte. Maior é aquele que está em nós. Infinitamente maior é aquele que está em nós. Infinitamente maior é aquele que é por nós do que aquele que está no mundo. Essa é a reunião do exército de Deus, cujo general é Cristo Jesus, que está aqui hoje convocando os seus filhos soldados, para que sejam renovados na sua mente, para que possam acessar o favor que já é teu, para que vocês andem lá fora, anunciando a razão da esperança que é em você. Amém? Eu considero, não é porque eu estou falando nada disso, eu estou falando agora da minha experiência de vida, que por favor, eu estou usando de compartilhar com você, para ajudar você, porque eu estou sendo ajudado. Só isso, eu estou servindo vocês, tá? Com esse coração de humildade e verdade. Eu quero dizer para você assim, o resumo dessa mensagem, dessa manhã é assim: tudo na tua mente, tudo no teu coração, que não acredita de que Deus é bom e continua sendo bom e favorável a você, veio de uma fonte maligna. E essa fonte não tem poder sobre você, a não ser que você deixe. Essa fonte não tem poder sobre você, a não ser que você permita. Mas basta um gesto teu, dizendo assim: eu creio em Cristo Jesus, Ele é a manifestação da bondade de Deus para mim. Basta esse gesto teu, e tudo que for maligno vai sumir da tua mente, e a tua mente será renovada, e você vai poder acessar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque o resumo dessa mensagem é individual, é para cada um de vocês aqui, não é para o corpo como coletivo. Você não está sozinho. A mensagem de hoje é: acredite, você não está sozinho. Acredite, o Emanuel veio para anunciar: vocês não estão mais sozinhos. O Deus conosco veio para anunciar: vocês não estão mais sozinhos. Vocês não estão mais sozinhos. Alguns de vocês podem ter desacreditado de Jesus, porque os pais, a família, a igreja, os homens te feriram, te machucaram. E o próprio inimigo usa disso para dizer: viu, ele não te ama mais, viu, ele não é mais favorável a você, viu, ele esqueceu de você. Tudo isso é mentira, e eu quero quebrar isso na tua mente hoje, na autoridade que é o nome de Jesus. E eu quero dizer para você a verdade absoluta: você não está sozinho. Você não está sozinho. O Senhor é por você. O Senhor é por você.